Hoje, em um vídeo único, falaremos sobre esta carta apostólica. Bem breve, ela foi escrita e publicada em maio do ano passado, 2021, e se chama Antiquum Ministerium. É uma carta apostólica em forma de motu próprio, pela qual se institui o ministério do catequista. Esta forma motu próprio significa que o Papa não foi estimulado por algum evento, como um sínodo. Ele, de si próprio, resolveu escrevê-la. E assim, o objetivo da mesma, que é instituir um novo ministério. Embora, como diz o próprio nome, é um serviço antigo na igreja. Apenas ele quis evidenciar de uma forma diferente e organizá-lo enquanto ministério. No número 1, ele fala assim: ministério antigo é o do catequista na igreja. Os teólogos pensam comumente que se encontram os primeiros exemplos já nos escritos do Novo Testamento. A primeira forma germinal desse serviço, do ensinamento, achar-se-ia nos mestres mencionados pelo apóstolo Paulo a escrever à comunidade de Corinto. Assim, na igreja, Deus estabeleceu em primeiro lugar alguns como apóstolos, em segundo, alguns como profeta, e em terceiro, os que ensinam. Depois, os milagres, os dons de cura, de socorrer, de governar e de falar diversas línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos fazem milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. E vou ainda mostrar-vos um caminho incomparável superior. Primeiro capítulo de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 12. E é interessante porque quando ele diz ainda, e vou ainda mostrar-vos um caminho, é justamente aquela 13ª carta tão bela que fala sobre o amor, sobre a caridade. E prossegue assim o Papa. O próprio Lucas afirma na abertura do seu evangelho: assim decidi também eu, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. O evangelista parece bem ciente de estar fornecendo, com os seus escritos, uma forma específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor aos que já receberam o batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda em Gálatas: aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade fundamental, a comunhão de vida como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Então, aqui o Papa, além de colocar o referencial histórico, que a evangelização era feita como um serviço desde o início do cristianismo, ele também coloca a importância de estarmos em plena conexão com a igreja, um lugar específico, a paróquia,
a comunidade onde você vive a sua fé. No número 2, desde os primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres que, obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da igreja. Os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados tornaram, em certos momentos, uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã, nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecidos como uma diaconia indispensável para a comunidade. E assim o interpreta o apóstolo Paulo com a sua autoridade quando afirma: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, nos lembra o Papa Francisco. É preciso que se haja e se sirva em plena comunhão com Deus. Isso nós devemos sempre nos lembrar. Mais adiante, no 7º parágrafo, ele lembra: por conseguinte, é possível reconhecer dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento a presença concreta de batizados que exerceram o ministério de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. A igreja quis reconhecer esse serviço como expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs que se empenharam na difusão e no progresso do evangelho estimula também hoje a igreja a perceber quais podem ser as novas expressões para continuarmos permanecendo fiéis à palavra do Senhor, a fim de fazer chegar o seu evangelho a toda criatura. Então, esse serviço, como aponta o Papa, tem uma forma orgânica de ser, porque está presente em toda a comunidade através dos fiéis, daqueles que se dedicaram e se dedicam até hoje nessa transmissão da fé, na evangelização, principalmente durante a iniciação à vida cristã. No número 4 é dito: a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja compreendeu com renovada consciência a importância do compromisso do laicado na obra de evangelização. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade, tanto para a implantação, como aqui ficou truncado no número 4, deixa eu achar aqui para ler diretamente. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade, tanto para a implantação da igreja, como para o crescimento da comunidade cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos, nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. E mais adiante lembra: despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar sua missão na comunidade requer a escuta da voz do Espírito, que nunca deixa faltar a sua presença fecunda. E aí continua: o Espírito chama também hoje homens e mulheres para irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores sustentar esse percurso e enriquecer a vida da comunidade cristã, com o reconhecimento de ministérios laicais, capazes de contribuir para a transformação da sociedade, através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político
e econômico. Aí está o valor dos leigos na igreja, é que permeiam toda a sociedade. Então, além de estar servindo na comunidade paroquial, por exemplo, ou em outras comunidades, nós leigos podemos servir também em todos os lugares onde vivemos e moramos, onde atuamos profissionalmente, onde estudamos, em qualquer momento. Claro que não fazendo como se fosse uma pregação, mas o modo da gente viver, ou seja, o testemunho, a maneira da gente opinar sobre as coisas, ajuda-nos a mantermos-nos no serviço a todo tempo e em todo lugar. Do número 6, o apostolado laical possui indiscutivelmente valor secular. Esse exige procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordená-las segundo Deus. Significa que secular no sentido de estar presente na vida cotidiana. A vida diária, a sua vida diária é tecida por encontros e relações familiares e sociais, o que permite verificar como são especialmente chamados a tornar a igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que, só por meio deles, ela pode vir a ser sal da terra. Então, este é o convite para nós leigos. E mais adiante, no entanto, a função peculiar desempenhada pelo catequista tem sua especificidade no contexto dos outros serviços presentes na comunidade cristã. Aqui, o Papa vai especializando o assunto em torno da própria catequese. Com efeito, o catequista é chamado, antes de tudo, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé. E aí depois vai mostrando as diferentes etapas desse serviço pastoral da transmissão da fé. E lembra, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em nenhuma tentativa de clericalização. É bom deixar bem claro, o Papa não está criando um ministério que se assemelharia, por exemplo, com aquele que ocorre hoje em dia, colocando pessoas, ainda que casadas, dentro do clero. Os diáconos permanentes, ou os diáconos quando estão em fase para ir ao sacerdócio. Não está se criando uma categoria que se ajustaria dentro do clero. É um ministério com a característica própria aos leigos, porque os leigos são chamados, desde o Concílio Vaticano II, mais fortemente, a estar em permanente serviço na igreja. No número 8, este ministério possui um forte valor vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito de instituição. De fato, é um serviço estável prestado à igreja local, de acordo com as exigências pastorais identificadas pelo ordinário do lugar, isto é, o bispo, mas desempenhado de maneira laical, isto é, pelos leigos, como exige a própria natureza do ministério. Convém que, ao ministério instituído de catequista, sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã. Sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos comunicadores da verdade da fé. E tenham já uma madura experiência prévia de catequese. Requer-se que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário, e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. E aí, o Papa entra neste documento na parte em que ele faz a instituição do ministério laical do catequista.
falando das providências, de como deve ser organizado, na realidade, estimulando, porque aos bispos é quem cabe fazer esta organização. E aí fica essa lembrança, né, muito forte que é colocada aqui. O catequista é, ao mesmo tempo, testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhador e pedagogo, que instrui em nome da igreja. Então, testemunha da fé pela sua vida, mestre, porque traz consigo aquela sabedoria que a igreja passa a todos nós. Mistagogo é aquele que ajuda para que as pessoas se aproximem mais do mistério de Deus. Acompanhador, porque é aquele que caminha junto. E pedagogo, ensina acompanhando, ensina caminhando junto. Instrui em nome da igreja, não em nome de si próprio, mas em nome da igreja. E essa frase é interessante a gente repetir. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A frase que está aqui logo no início do documento. É um documento muito breve. São 11 parágrafos. E depois tem um anexo, exatamente 11 parágrafos, e tem um anexo que dá uma memória, faz uma memória de como, ao longo dos recentes anos e décadas, a igreja foi trabalhando esta função ministerial, que agora será ministerial, né? Mas que é uma função como serviço. E uma dessas formas, esse documento saiu no ano passado, no mês de maio de 2021, e um pouco antes, um ano antes, saiu o Diretório para a Catequese, emitido pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Sobre esta carta apostólica, esse documento do magistério, é apenas este vídeo. Muito breve, um vídeo a gente cobriu tudo. Agora, quem quiser conhecer melhor sobre este documento, poderá assistir outros vídeos que estão aqui no link da série que trata justamente sobre este novo diretório. São alguns vídeos, mas aqui tem a lista com todos eles que podem ser vistos ou revistos, porque é um momento muito importante para o catequista. Aprender melhor, retomar a importância deste serviço e buscar conhecê-lo cada vez mais. E assim, na expectativa de outros documentos que possam vir no magistério do Papa Francisco, continuaremos caminhando com o Papa Francisco.